Que tá indo. Bom, acho que foi. Daniel, então bora. Fiquei intrigada com o seu post e acho que uma pessoa que saia de qualquer área para ir para tech gera um buzz, né? Gera muita curiosidade, porque foi um movimento que muita gente fez nos últimos anos, alguns com muito sucesso, alguns com menos sucesso, mas que para quem está fora de tecnologia parece um bicho de sete cabeças. E aí eu queria começar sabendo de onde você veio, antes de tech, onde é que você estava? Você transicionou do que para quê? Bom, eu fiz a transição já com mais de 30 anos, então eu tinha já um bom tempo de estrada aí no mercado de trabalho. Eu comecei a trabalhar na área comercial, né, no ramo de bebidas. Eu comecei minha carreira na Ambev, e lá eu entrei como estagiário, fui fazendo todo aquele processo de encarreiramento, e foi quando eu tive a oportunidade de ir para a área comercial em si, começar a ter contato com o cliente, participar e criar negociações e liderar equipes também. Foi aos poucos, eu fui tendo a oportunidade de liderar equipes cada vez maiores e mais estratégicas, e também conhecer como funciona, né, a parte de processos e rotinas de grandes empresas. Então, depois da Ambev, eu tive a oportunidade de trabalhar na Coca-Cola também, e depois da Coca-Cola eu fui trabalhar na Nissin Foods do Brasil, que é do macarrão instantâneo. E nesse período, sempre na área comercial, muitas vezes com equipes ligadas diretamente a mim, outras vezes com equipes indiretas, equipes de distribuidores parceiros, ou equipes de outras pessoas que eu acabava tendo que trabalhar com uma espécie de gestão indireta. Mas foi sempre na parte de venda, sempre na linha de frente com o cliente, sempre criando negociação, planos de negócios, etc. E eu acho que nisso aí foi quase 11 anos nessa carreira. E aí, por quê, né? Por que fazer essa mudança? Qual foi o motivador? É uma coisa que eu falo para todo mundo. Eu sempre, desde de novo, eu nunca tive muito rumo de carreira assim. Você está na escola, 17 anos, tem que escolher um curso que supostamente vai ser o que você vai fazer de faculdade para o resto da vida, de trabalho para o resto da vida. E eu não tinha muitos modelos, tipo, o pessoal na minha família, a maior parte era concurso público, na época ainda era aquela coisa, ou você só é bem sucedido se você fizer direito ou medicina, se não fizer nada disso, você não vai ser nada na vida e tal. Então ficava esse monte de coisa buzinando na cabeça, mas tipo, nenhum tipo de orientação. E qual foi a orientação? Dinheiro e status. Cara, eu vou para procurar trabalhar em empresa grande, que pode me fornecer oportunidade de crescer, etc. Mas nunca foi uma coisa assim, eu quero realmente trabalhar na área comercial, eu sou encantado por isso. Eu me dei bem, foi uma área que eu me dei muito bem, eu consegui, apesar de ser uma pessoa introvertida, da minha personalidade, eu aprendi a me comunicar muito bem, a liderar equipes com muita tranquilidade, a conversar com clientes com muita tranquilidade, a falar em público para 10, 50, 100, 200 pessoas. Então, aquela coisa, né? Diferente, introvertido é diferente de tímido. Então, eu nunca fui tímido, e eu acho que talvez isso me ajudou. E eu sempre fui uma pessoa que me adaptei muito fácil. E aí isso vai encaixar com a minha transição. Eu sempre fui uma pessoa que, onde me jogava, eu ia juntando as peças e ia me adaptando ali no desafio que aparecia. Então, eu nunca fui do tipo de entrar em pânico. Cara, eu vou pegar uma coisa nova, tipo, nas promoções, nas mudanças de cidade, de estado. Eu sempre fui. Tem que ir, eu vou, e beleza. E aí, cara, quando eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, então eu sempre estudei coisas aleatórias assim no decorrer da minha vida que não tinha nada a ver com o meu trabalho. Tipo, vou estudar astronomia, vou estudar física, vou estudar. E nessa de ficar estudando coisa aleatória, eu acabei começando a estudar programação, na época, mais pensando em criar umas automatizações e dashboards para minha rotina comercial mesmo, para facilitar a minha vida. E eu acabei achando aquilo interessante, gostei muito. Eu sempre fui muito ligado à tecnologia, sempre fui nerdzão, então
no computador, games, etc. Isso sempre fez parte da minha vida, só que eu nunca tinha visto a possibilidade disso ser algo profissional. Uhum. Então, quando eu já nesse contato de curiosidade, né, já ali fazendo algumas coisinhas, quando meu filho nasceu, que ele veio prematuro, veio um mês antes, né, e aí bateu aquela coisa, cara, será que eu vou querer ser aquele cara que eu vou chegar do trabalho e, pô, vou chegar cansadão e não vou ter tempo ali com meu filho, vou estar trabalhando só por trabalhar e estar cansado e botar dinheiro em casa, ou sei lá, ter um trampo que, pô, além da minha vida pessoal, tipo, a minha vida profissional complemente aquilo e que eu não esteja frustrado do que eu esteja fazendo, esteja realmente gostando do que eu faço, né? E ali eu comecei a realmente pensar na possibilidade, né? E, assim, não foi nenhuma aventura, porque eu tinha juntado uma grana legal antes, então eu tinha um certo patrimônio que me dava essa segurança de fazer essa transição, a redução de renda e etc. Então eu comecei a planejar meus próximos passos ali, em 2022, quando meu filho nasceu. E aí eu fiquei naquela divisão entre trabalho, filho recém-nascido e estudo. Só que chegou uma hora que eu não aguentei e eu tive que tomar uma decisão. Cara, eu vou seguir o caminho que eu vou mudar. E aí foi na hora que eu decidi realmente pedir demissão do meu trabalho anterior, focar só em estudar e cuidar do meu filho. Como eu já sabia que eu não tinha experiência nenhuma, e isso o pessoal fala muito de TI, porque querem júnior com experiência, cara, isso é qualquer indústria Uhum. profissional de entrada, eles querem que a pessoa tenha alguma experiência. Então eu já pensei, cara, eu preciso, a melhor chance de eu entrar sem experiência profissional é via de estágio. Então eu comecei a fazer faculdade de novo, depois de ter feito um curso superior, MBA, etc, enfim, eu comecei a fazer faculdade de novo pensando nisso, cara, nas portas que poderiam me abrir através do estágio. E aí foi aí que eu entrei, foi pelo estágio. Eu entrei na Stiling na época, que depois foi adquirida pela Blip, e aí onde eu fui efetivado, enfim, aí começou realmente minha carreira de desenvolvedor a partir dessa aventura entre aspas, né, dessa tomada de risco que eu fiz na época. Deixa eu dar vários passos para trás. Eu fiquei intrigado em várias coisas. Primeira pergunta boba: qual linguagem você aprendeu primeiro? Python. Python, massa. E você usa até hoje? Não, eu trabalho com Java. Não? Boa. Fiquei curiosa porque pensei assim antes, pô, ele veio da área de vendas, talvez vendesse software, talvez tivesse uma conexão com tech. Mas não, você nem estava em empresas ditas de tecnologia, assim. Foi Não. algo veio de você ou tinha algum impulso, algum estímulo para você ir atrás de tecnologia? Veio de mim pela curiosidade, né, pela área que me interessou bastante, e também porque eu queria muito conhecer um outro ramo de negócios, realmente ampliar meu horizonte, meu skill set profissional, porque assim, eu passei muito tempo na área comercial e liderando times, eu sempre falei para os meus colegas, cara, isso pode mudar com o tempo, mas hoje ainda a minha ambição profissional é me encaminhar para o caminho cada vez mais técnico, realmente de me especializando, de não ir para o caminho de liderança ainda, e etc. Não é uma coisa que eu almejo, pode ser que mude no futuro, mas como eu já tive essas experiências no passado, eu quero viver outras experiências agora. Então, quanto mais eu puder me aprofundar tecnicamente, melhor. E aí você foi com essas duas coisas andando em paralelo. Então você era um vendedor, mas que estudava outras coisas. Você falou que você começou a estudar para automatizar coisas. Então, as skills que você estava aprendendo para dar esse salto, você já colocou em prática nesse emprego durante o dia? Eu fiz algumas coisinhas lá com algumas automatizações de dados com Python, alguns dashboards no Power BI para poder organizar os dados da minha gerência, fazer material de reunião, apresentar relatórios para a diretoria, etc. Então, eu já vinha aplicando algumas coisas. Era bem rudimentar pelo nível de conhecimento que eu tinha, mas eu já estava me embrenhando aí nesse caminho. Você pensou em algum momento em fazer essa transição dentro da empresa que você estava? Era uma possibilidade? Não, porque como eu queria trabalhar com desenvolvimento de software especificamente,
onde eu estava não tinha essa possibilidade, era mais para trabalhar com infra, com hardware, e não era muito a parte do meu interesse em si, quando eu comecei a estudar. E aí, essa comunicação interna nem rolou, você só pediu demissão e não tentou nada ali. Você só tomou a decisão e foi. Exatamente, tomei a decisão, claro que eu comuniquei com alguma antecedência, me deixei à disposição para ir passando as coisas e fechando a área direitinho, mas eu não tentei nada especificamente lá, não. Você conseguiu identificar, quando você migrou de fato para esse estágio, que tinham skills que você tinha desenvolvido enquanto vendedor, que você levou e que te impulsionavam a ser um melhor dev? Cara, uma coisa que eu acho que hoje me fez acelerar alguns passos assim na minha carreira, que eu vejo que algumas pessoas têm algumas dificuldades ainda de crescer desde essa primeira entrada no mercado de trabalho, é justamente a minha habilidade de comunicação e de como eu posso dizer, de influência em equipes e de participar, de liderar indiretamente, de tomar iniciativa de discussões. Então, como eu já tenho uma certa maturidade profissional, eu tomo iniciativa para fazer minhas coisas. Então, eu não sou uma pessoa que fico dependendo muito dos outros. Talvez essas coisas me ajudaram a me inserir muito rápido na equipe que eu entrei no começo e nas equipes que eu fui participando depois, porque eu sempre tive isso, sempre consegui me comunicar muito bem, sempre consegui articular minhas ideias muito bem, sempre consegui falar do meu trabalho muito bem, expor minhas necessidades muito bem, conversar muito bem com minhas lideranças e com meus pares. Então, eu acho que ter essa... tem até um colega meu que no LinkedIn fala sobre essa questão da inteligência artificial, que como isso pode acabar prejudicando alguns desenvolvedores. Aí ele fala, não, se você é aquele desenvolvedor ranzinza que fica no canto e não fala com ninguém e papapá, seu emprego está com dias contados, porque assim, realmente isso é muito perigoso hoje. Hoje, se você for trabalhar em qualquer empresa de tecnologia, você é exigido muita interação, tipo, seja com cliente, seja com time de produto, ou com sua própria equipe. Então, se você realmente for aquela pessoa muito fechada, que não fala com ninguém, que não compartilha com ninguém, que não participa, que não ensina, que não toma iniciativa das discussões, realmente, aí fica, seu crescimento vai ser travado, mas isso não é em TI, isso é em qualquer lugar que você lide com seres humanos e com cliente, com negócios, boa parte do... Qualquer lugar é isso. A gente, no fim das contas, seja TI, seja o que for, você está vendendo um serviço para alguém, alguém está consumindo aquilo que você está produzindo. Você pode não estar vendendo, mas na ponta alguém está vendendo aquilo que você produziu. Então, tudo é negócio. Então, tudo a gente tem que ter essa visão de negócio do que a gente está fazendo. Eu acho que isso me ajudou e me ajuda bastante até hoje na minha carreira. E eu fico imaginando aqui que existe um grande conflito dentro das empresas, que é o conflito entre produto e vendas. Produto fazendo uma coisa, vendas vendendo outra. Isso é um conflito interminável. Geralmente porque a gente não tem uma boa linha de comunicação e de priorização. Me pergunto se você, tendo já essa experiência de estar muito no front com o cliente, saber como que ele se comporta, quais são as intenções dele, quais são os se você consegue transpor essa necessidade do cliente para o seu dia a dia de dev. Eu já tive a oportunidade de trabalhar em projetos que, inclusive, eu tive contato direto com o cliente que estava lidando com aquela feature que eu estava produzindo. Então, por ter esse tato com os diferentes tipos de clientes que eu já tive que lidar na minha vida, então a gente vai acabando adaptando ali a maneira que a gente conversa com o cliente, a maneira que a gente expõe limitações e coisas que podem ser feitas e a própria maneira que a gente traz essas demandas para dentro da empresa, traz essas demandas para as coisas que a gente está produzindo. Então, eu acho que a gente consegue criar uma sintonia melhor com o cliente, tendo esse tipo de experiência, desse contato no front com o consumidor, com clientes de N portes. Então, acho que ajuda bastante. Aí eu estou um pouco curiosa nessas conversas sobre qual é a sensação de ser júnior de novo. Você passou 11 anos fazendo um negócio, passou por grandes empresas, tipo, pô, estava feito, né? Você podia continuar naquilo. Resetar, voltar para a faculdade, vou fazer uma porra do estágio. Qual que é a sensação? O que te esticou?
voltar a ser um estagiário? Cara, eu nunca fui muito ligado com hierarquia, nome de cargo, se era gerente, se era. Isso aí nunca foi algo que brilhou muitos olhos, não, assim, já na parte mais madura da minha carreira. Então, eu era mais ligado mesmo em fazer meu trabalho direito, ganhar meu destaque, mostrar o meu melhor. E quando pô, voltei a ser estagiário e, enfim, júnior, etc., eu acho que em momento algum me comportei como um profissional iniciante, como alguém totalmente inexperiente. Então, isso eu acho que, apesar da falta da bagagem técnica, eu tinha uma bagagem intelectual, uma bagagem de experiência muito boa. Então, assim, eu aprendo as coisas muito rápido. Então, se eu não sei, eu vou aprender aquilo. Mas as outras coisas, eu fazia questão de me comportar como um profissional relativamente maduro, já com alguma experiência de mercado. Eu acho que isso me dava até um pouco de autonomia, até cara de pau de me envolver mais nas coisas, e acabava aprendendo mais, porque eu conseguia participar de mais coisas e estar mais presente. Eu acho que entrar com essa postura, tipo, tem um colega meu até falou que ele não acredita em um profissional que reseta, né? Quando você tem muitos anos de carreira, que você começa em outra. Ele não acredita que um sênior vira júnior. Então é mais ou menos isso. Você está ali no nome do cargo, você tem um caminho para se desenvolver tecnicamente, mas você não é completamente um júnior porque você já tem aí algumas habilidades que você adquiriu durante toda uma vida profissional que não é de se jogar fora, entendeu? E que, na verdade, te impulsionam a ter um diferencial na sua nova carreira, né? Isso, e aí eu consigo também planejar minha carreira de maneira mais estratégica. Então, como eu não tenho essas vaidades com nome de cargo, enfim, o que muita gente fica de olhar, porque eu quero ser pleno, eu quero ser sênior, eu quero ser isso, eu penso muito no desafio que aquela função pode me trazer e no aprendizado, porque eu acho que quanto mais eu estiver exposto a possibilidade de aprender, trabalhar em aplicações mais complexas, em coisas que me exijam mais, independente da hierarquia, eu acho que no longo prazo eu vou colher muito mais do que simplesmente, vou emplacar agora uma vaga de pleno sênior, agora um sênior de 2 anos, como a galera brinca, mas só para dizer que eu sou sênior, entendeu? Então, tipo, nunca foi isso que eu tomo muito cuidado. Então, minhas movimentações de carreira são muito pensando no longo prazo, não no curto prazo. Ganhar dinheiro rápido agora é bom, ter certas mordomias, digamos assim, é bom, mas eu penso muito na frente, assim, no que eu vou colher mais na frente, até porque o mercado de trabalho como um todo é muito instável, muito inseguro. Então a gente sempre tem que dar esses passos mais sólidos, assim, não pode ser muito juvenil no que a gente faz com nossa carreira, não. Foda. Vou terminar fazendo um gancho aqui, que achei massa você desenhar um pouco as suas motivações, que estão para além da aparência. E aí, quando você falou da sua motivação mais pessoal de fazer a mudança, você trouxe, pô, tô tendo um filho, quero fazer alguma coisa que me dê prazer, que eu chegue em casa motivado, enfim, tem um motivo maior do que só fazer uma transição de carreira. Se cumpriu? Com certeza. Primeiro porque antes eu passava 10, 12 horas fora de casa, né? Então eu ia chegar em casa para ver meu filho dormindo. Hoje eu trabalho remoto, então eu tenho certa flexibilidade de horário no meu trabalho hoje, então eu consigo levar e buscar meu filho na escola, levo ele para o taekwondo, consigo estar inteiro de energia de noite para brincar com ele, para contar história. Então isso aí se concretizou bastante. Hoje eu tenho uma presença muito boa na vida do meu filho, que eu certamente não teria se eu tivesse ficado na minha carreira como eu estava antes, que envolvia muito tempo fora, envolvia viagens, poderia passar dias fora de casa. Então isso é algo hoje que na minha rotina não está, e eu estou muito presente na vida do meu filho o tempo todo. Foda demais. Pô, Daniel, obrigada. Foi muito. Consegui passar por tudo. Eu acho que você deu muita informação boa. Acho que tem algumas coisas que você disse que me ressaltaram. Acho que são ressaltos, assim, são coisas que a gente deveria ressaltar. Uma é identificar essas skills não óbvias.
quando você parte tipo, de vendas e vai para tech, que são, em tese, skill sets muito distintos, você consegue aplicar e ter sucesso por conta dessas skills, acho que é uma puta forma de pensar onde você está, para onde você pode ir para aproveitar essas skills. E acho que a segunda coisa é o que está te motivando a fazer isso. Que se for o cargo, se for a grana, como primeira coisa, vai ser foda, que você vai ter que dar uns steps para trás para conseguir avançar. Então, ter as motivações corretas também parece um bom hack aqui para conseguir fazer essa transição. De fato, é bem importante. Eu até, pegando esse gancho aí que você falou, quando várias pessoas já vieram conversar comigo pelo LinkedIn, perguntar sobre transição de carreira, e aí quando eu vejo que a pessoa vem com aquela conversa que a principal motivação dela é trabalhar remoto ou ganhar dinheiro rápido, eu já trago para o mundo real, assim, eu gosto de incentivar quem está querendo entrar no caminho certo, mas quem está vindo nessa de eu quero trabalhar remoto, eu quero ganhar dinheiro rápido. Cara, então não vai, eu não posso te ajudar nisso, não. Não é, porque as pessoas questionam, porque você mudou muito rápido entre o pedir demissão do seu trabalho anterior e começar o estágio. Cara, mas não necessariamente foi uma coisa do nada. Eu tenho um tempo de carreira e de experiência de vida que pode ter tornado isso rápido, mas também pode ter sido muita sorte minha do lugar, da hora certa, de ter falado com a pessoa certa, de ter me inscrito no processo seletivo certo. Então, tem muitas variáveis aí que não dá para dizer que o que aconteceu comigo vai acontecer com todo mundo e que vai ser fácil e que vai ser difícil. Eu não sei, eu não posso afirmar isso. Mas quando a pessoa vem com motivações simplesmente de facilidade de vida, eu faço questão de dar uma rasteirinha assim, não é bem assim, vamos conversar, porque você não vai chegar a lugar nenhum desse jeito. Foda. Pô, obrigada demais. Acho que a galera vai curtir ouvir esse papo aqui. Eu que agradeço pela oportunidade de falar. Valeu demais. Valeu, Carlos.